Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Carille é sincero sobre possibilidade de escalar Payet e Coutinho no Vasco, entenderem a característica de jogo após empate contra o Volta Redonda. Fábio Carille analisou a possibilidade de Coutinho e Payet jogarem juntos. Carille não descarta Payet e Coutinho juntos no Vasco, embora tenha perdido a oportunidade de assumir a liderança. O Vasco manteve sua invencibilidade no Campeonato Carioca ao empatar em 2-2 com o Volta Redonda no último sábado, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O gigante da colina mostrou poder de reação e evitou a derrota com um gol de Vegetti já nos acréscimos da partida. No entanto, além do resultado, um dos principais questionamentos da torcida foi a possibilidade de ver Dimitri Payet e Felipe Coutinho juntos na equipe titular de Fábio Carille. No segundo tempo, Carille apostou na entrada de Payet aos 23 minutos, fazendo com que o francês atuasse ao lado de Coutinho até o apito final. Apesar de momentos de qualidade técnica, a falta de entrosamento ainda pesa para a dupla, o que levanta dúvidas sobre a viabilidade dessa formação no time titular. Até o técnico Fábio Carille comentou em coletiva que precisam estar ajustados para isso acontecer. Declaração de Carille sobre Payet e Coutinho. Após o empate com o Volta Redonda em Cariacica, o treinador cruzmaltino comentou sobre a possibilidade de escalar Payet e Coutinho juntos, adotando um tom cauteloso, mas sem descartar a ideia. Em entrevista coletiva, Carille destacou a importância de ajustes táticos e entrosamento para que a dupla funcione em 2025. Penso que podem, mas a gente tem que estar muito ajustado para acontecer. Ter 7, 8 jogadores, compactação organizada. Aí vai um tempo para que esses dois possam jogar com bola. É o grupo entender a característica dos dois, os dois entenderem a característica de jogo, mas penso que podem jogar juntos. Quero ver mais, quero ver em trabalho, treinamentos. Quero ver sim, penso que sim. Mais na frente posso ter uma resposta melhor sobre isso, afirmou. A torcida agora aguarda os próximos jogos para ver se Carille realmente apostará na dupla Payet e Coutinho desde o início das partidas. Com o Vasco ainda invicto no campeonato estadual, o técnico tem o desafio de encontrar a melhor forma de encaixar seus craques sem comprometer o equilíbrio tático da equipe. Próxima rodada do Carioca. Com o empate no Kleber Andrade, o cruzmaltino permaneceu na segunda colocação com os mesmos 13 pontos do Volta Redonda, líder do campeonato Carioca. O G4 ainda conta com Maricá, 11, e Flamengo, 10. Na próxima rodada do Carioca, o gigante da colina entra em campo no clássico contra o Fluminense. As equipes se enfrentam na quarta-feira, 5 às 21h30, de Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Jornalista analisa elenco do Vasco após empate contra o Volta Redonda. Foram os melhores Vasco x Volta Redonda. O time do Vasco e do Volta Redonda terminaram a partida deste sábado, 0-1, com o placar de 2-2, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O gigante da colina ficou em desvantagem no placar em 2 ocasiões, mas Vegetti se destacou ao marcar 2 vezes, uma de pênalti e outra de cabeça, igualando o jogo nas 2 situações. Durante o intervalo da partida do Cariocão, o jornalista Lucas Pedrosa ressaltou a ausência de Felipe Coutinho, que faz diferença no confronto da equipe do Vasco. O Vasco criou boas oportunidades com a cabeçada de Jair e o chute de Tietê, mas teve dificuldades de impor seu jogo ofensivo e tem motivo. A falta da individualidade de Coutinho, citou o repórter. É dele que se espera o diferente. E de destaque, ele teve um escanteio bem batido, uma jogada onde não toca na bola e outra em que sofre uma falta perigosa, continuou Lucas Pedrosa. Parou na barreira. Outro que não apareceu tanto foi Alex Teixeira, mas que me parece estar sacrificado por estar jogando quase como um ponta-direita, posição que não é a dele, concluiu. Lucas Pedrosa avaliou o elenco do Vasco. Lucas Pedrosa elogiou os 2 melhores nomes do meio-campo. Jair e Tietê foram os melhores do meio, com João Vitor fazendo um Grauste impecável, Paulo Henrique mantendo seu nível e um Piton que está pecando no terço final, algo que não é de costume. Dá para melhorar, principalmente se Coutinho entrar de vez no jogo. Próxima partida do Gigante da Colina. Na próxima quarta-feira, 5, o Vasco fará seu primeiro clássico da temporada contra o Fluminense. A partida, marcada para as 21h30, horário de Brasília, acontecerá no estádio Mané Garrincha. Fábio Carille elogia a contratação de Bruma, mas dá opinião sincera sobre negociação. Carille fala sobre o possível novo reforço do Vasco.
Em um duelo direto pela liderança do Campeonato Carioca, Vasco e Volta Redonda empataram por 2-2 neste sábado, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time cruzmaltino reagiu após estar atrás do placar em 2 ocasiões com 2 gols de Vegetti. Pelo lado do Voltaço, João Vitor, contra, e Bruno Santos balançaram as redes. No entanto, outro assunto tomou conta da coletiva após empate do Gigante da Colina. Em coletiva pós-jogo, Fábio Carille falou sobre a negociação envolvendo o atacante Bruma, possível reforço do Vascão. O técnico elogiou o jogador português, afirmando que o atual elenco necessita de tais características nas quais o atleta europeu possui. Sobre negociação, não me meto nesse negócio aí não. Mas Bruma é um jogador qualificado, de uma característica que nós não temos no grupo. Mas como estão as negociações, quanto ele vai ganhar, vai deixar de ganhar, não sei, não quero saber. Que chegue o jogador com qualidade que nem ele para nos ajudar, disse Carille. Negociações avançadas com Bruma. Segundo informações do G, as negociações com o atacante português evoluíram nas últimas horas. O Vasco concordou com os termos oferecidos pelo clube português. Fez ajustes nos valores e metas e formalizou a proposta para adquirir o jogador da seleção de Portugal em definitivo. A diretoria do Vasco aguarda uma resposta favorável do Braga para concluir o acordo. O clube carioca ofereceu 6 milhões de euros, cerca de 35,1 milhões de reais, para contratar Bruma. Mas a proposta inclui cláusulas relacionadas a metas individuais e coletivas que podem aumentar o valor final. Entre essas condições estão a classificação para a Libertadores, a conquista de um título nacional, Brasileirão ou Copa do Brasil, a presença do jogador como titular em jogos e suas contribuições para gols. De olho no próximo compromisso. O Vasco retorna aos gramados na próxima quarta-feira, 5, para disputar seu primeiro clássico da temporada. O time cruzmaltino enfrentará o Fluminense às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Sendo assim, o Gigante da Colina se encontra vice-liderança do Campeonato Carioca somando 13 pontos, mesma pontuação do líder Volta Redonda. Vale ressaltar que o cruzmaltino não vence o torneio desde 2016, e tem a oportunidade na atual temporada de encerrar esse jejum. Pablo Vegetti manda forte recado para grupo do Vasco e revela: a gente não. Vasco vacila e perde chance de assumir liderança. O Vasco deixou escapar a chance de assumir a liderança do Campeonato Carioca ao empatar em 2-2 com o Volta Redonda neste sábado, em Cariacica. Apesar do resultado frustrante, Pablo Vegetti voltou a brilhar, marcando os 2 gols da equipe e se isolando na artilharia do torneio, com 5 gols em 4 partidas. A equipe do Vasco esteve em desvantagem até os minutos finais do segundo tempo, quando Vegetti garantiu o empate com uma cabeçada certeira após cobrança de escanteio de Lucas Piton. No entanto, mesmo com o gol salvador, o atacante argentino demonstrou insatisfação com o desempenho do time. Acredito que a única coisa positiva foi que não perdemos o jogo. Não conseguimos importar o nosso jogo. Vegetti não gosta do jogo do Vasco. O Volta Redonda nos complicou, então temos que continuar trabalhando. É o começo do ano, e é mais fácil corrigir erros com um empate do que com uma derrota, analisou Vegetti. O camisa 99 também destacou a dificuldade da competição e reforçou a necessidade de evolução do elenco. O Carioca é muito difícil, na verdade. A gente não se entregou, continuamos na parte de cima da tabela. Precisamos melhorar, é verdade, o grupo sabe disso, completou. Vasco se prepara para clássico contra Fluminense. Com o resultado, o Vasco se mantém na briga pelas primeiras posições, mas sabe que precisa apresentar um desempenho mais consistente para seguir forte no Campeonato Carioca. O Vasco volta aos gramados na próxima quarta-feira, 5. O Gigante da Colina terá um clássico contra o Fluminense, às 21h30, horário de Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto será realizado na Arena Mané Garrincha. Bruma contratado pelo Vasco tem verdade revelada por Carlos Carvalhal, técnico do Braga. Sei que há. Vasco tropeça no Campeonato Carioca e negociação por Bruma tem recado. Dos 4 grandes, o Vasco da Gama é o que está melhor colocado no Campeonato Carioca. Porém, no último sábado, a equipe acabou tropeçando em um confronto que poderia ter lhe dado a liderança da Taça Guanabara. Jogando no estádio Kleber Andrade, o Gigante da Colina conseguiu arrancar um empate nos acréscimos contra o Volta Redonda, mas houve uma decepção da torcida com o resultado. Inclusive, o goleiro Léo Jardim foi muito criticado. Em meio a isso, o mercado da bola segue repercutindo e uma possível contratação do guineense naturalizado português Bruma vem ganhando força.
O jogador foi, aliás, elogiado por Fábio Carille, e um recado direto de Portugal foi exposto. Técnico do Braga admite interesse vindo do Brasil. O jornalista Mário Coelho expôs que Carlos Carvalhal, técnico do Braga e atual clube do jogador de 30 anos, se manifestou dizendo que há interesse vindo do Brasil sobre o jogador, mas que não sabe se é vindo do clube cruzmaltino. Há interessados no Brasil e também aqui em Portugal. Falei com o Bruma e está totalmente focado no jogo de amanhã. Não sei se é do Vasco da Gama, mas há interessados no Brasil, iniciou. Ele continuou, sei que há propostas, fui informado disso, não me espanta porque é um jogador muito bom. É sem dúvida nenhuma um jogador importante para nós. É um jogador que está a fazer a sua melhor época de sempre, está a fazer uma temporada fantástica, completou. Rendimento do atleta pelo seu atual clube. O jogador que interessa ao Gigante da Colina rodou por muitos clubes da Europa, defendendo o Braga desde 2023. Neste período, ele conquistou a Taça da Liga pela sua equipe na temporada de 2023 a 2024. E você, torcedor? O que você acha da situação de Bruma no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.